Olá! Dizem que o amor supera tudo, que vence qualquer barreira. Para as companheiras e companheiros de pessoas encarceradas, os muros e os cadeados são apenas mais um desses obstáculos a serem vencidos. Visitas íntimas, casamento entre detentos. Quais são os direitos dos presos quando o assunto é o amor? No fórum de hoje nós vamos discutir a vida afetiva atrás das grades. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Valdirene Dalfenbach, diretora de Políticas Penitenciárias, DPEM, do Ministério da Justiça, e também Regina Célia Colasso, vice-presidente do Conselho Distrital de Direitos Humanos. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir uma reportagem preparada pela equipe da TV Justiça sobre esse assunto. A Lei de Execuções Penais, no artigo 3º, determina que não deve existir distinção de natureza racial, social, religiosa ou política no tratamento dado aos condenados. Prevê que homens e mulheres devem ficar em prisões separadas, mas não fala sobre tratamento diferenciado para os relacionamentos homossexuais comuns dentro das unidades carcerárias. A legislação da execução penal não acompanhou essa evolução e não trouxe previsão específica para dar tratamento diferenciado para as pessoas que, porventura, tenham a união estável dentro do estabelecimento prisional. O caso da união recente entre Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais, e Sandra Regina, presa por homicídio e sequestro, levantou questões ainda não previstas em lei. A possibilidade, por exemplo, de presas em situação de união estável ficarem em celas específicas para casais, como acontece na penitenciária feminina de Tremembé, onde as duas estão presas. Acaba que cada estabelecimento prisional adota a sua própria regra. E aí determinados presídios criam resoluções justamente para regulamentar essas surpresas. Na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia e que abriga 595 mulheres, não existe a possibilidade dos casais ficarem em celas diferenciadas. Segundo a diretora do presídio, cerca de 85% delas mantêm relacionamento com outras presas. Nenhum pedido de união estável entre detentas foi feito até hoje no presídio da capital federal, mas Deuselita acredita que com a repercussão do caso Suzane von Richthofen, isso possa vir a acontecer e vai ser necessário um cuidado especial para que as uniões não se tornem golpes apenas para desfrutarem de celas especiais. Vamos permitir que permaneçam na mesma cela enquanto não afetar a segurança. A partir do momento que afetar, nós vamos separar do mesmo jeito. Acaba que, como aconteceu em Tremembé, que as detentas que porventura tem união estável, acabam ficando dentro de celas coletivas, porém celas que só tem pessoas que estão com a união estável configurada. Bom, muito obrigado pela presença das senhoras aqui no programa Fórum. Nós podemos definir quem tem direito à visita íntima hoje? Existe uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que prevê o direito da visita íntima. Existem algumas orientações nessa visita, a previsão de visita tanto homoafetiva quanto heteroafetiva, e os estados criam regulações a partir da sua realidade também, né, detalhando em geral que haja a união estável ou o casamento oficializado para que seja permitido, após um cadastro no serviço social da unidade, a entrada dessa pessoa para a visita íntima, que ocorre podendo variar mensalmente, quinzenalmente, depende da realidade de cada local. Como se faz os encontros que acontecem dentro dos presídios? Não, porque no caso, as pessoas que elas tinham um relacionamento anterior ao cumprimento da pena, essas pessoas que pode receber as visitas íntimas. A visita íntima ela não é aberta para toda, assim, para qualquer pessoa que vá, eu sou namorada do detento, eu sou. Não, tem que ter uma comprovação especificamente aqui no DF, sendo apresentado para a direção do presídio e o deferimento. Quando o preso ele começa a cumprir a pena, ele entrega para o presídio uma lista com o nome de pessoas que vão poder visitá-lo. Então não é aberto assim, não é você estar no hospital, você chega, eu quero visitar fulano de tal, não, porque já existe um cadastro. Então a questão da prostituição, ela não é permitida, ela não acontece porque as pessoas que visitam os presos, elas são todas cadastradas. Agora, Valdirene, qual a importância de se permitir esses encontros
dentro dessas unidades? É extremamente desejável. Se há algum estranhamento, isso pode justamente se voltar para os interesses que a sociedade tem, de que aquela pessoa que saia posteriormente ao cumprimento da pena tenha um comportamento útil na sociedade, possa se inserir. É importante para a ressocialização. É importantíssimo. A afetividade é alguma coisa do humano. Se nós não temos a chance de exercitar, ficamos mais duros, mais cruéis, mais resistentes. Na medida que temos essa oportunidade, a vida fica mais interessante, as pessoas ficam mais sensíveis, e é isso que nós queremos, porque ao voltar para a sociedade, ela vai ter muito menos chance de se incluir e, nesse sentido, a violência, a criminalidade, ela é fomentada, né? Então, quanto mais nós podemos incentivar atividades sociais, né? O casamento dentro dos estabelecimentos prisionais, porque nós falamos até agora das visitas externas, mas vamos pensar que alguém não tem um relacionamento constituído, formalizado e, portanto, não recebe a visita, mas no cotidiano da prisão conhece alguém que lhe interesse. Esses números são bem altos, né? Mas por quê? Porque há a necessidade humana do relacionamento afetivo. Então, com essa convivência, esses relacionamentos ocorrem e muitos estabelecimentos prisionais, vendo que isso é legítimo, criam atividades sociais, cumprindo ritos sociais que nós temos aqui fora dos muros da prisão, até para que as pessoas se sintam nessa mesma sociedade. Então, isso é desejável e é bem-vindo para o processo de reintegração social. Quando a senhora falou de casamento entre aspas, ou é possível mesmo acontecer um casamento? Ocorrem já em vários lugares do Brasil, por iniciativa e organização das próprias administrações penitenciárias, a partir do interesse das pessoas que ali estão, ocorrem casamentos coletivos ou individuais. Isso não é comum e não acontece em todos os estabelecimentos prisionais no Brasil. Mas muitas dessas histórias já aconteceram em casamentos que se perpetuaram depois do cumprimento da pena, com constituição de família, histórias muito bonitas. Não é um problema essas regras ficarem assim, valendo para um presídio, não para outro? Quer dizer, não deveria já ter isso já pré-estabelecido, o que é possível, o que não é, até para tornar uma obrigação do sistema prisional, já prever celas especiais, situações, enfim, que a gente vê que acontecem na prática que não deveriam ser flexibilizadas em uns locais e em outros não. Depende muito da dinâmica, né, de cada presídio e do costume de cada região. Por exemplo, aqui no DF, os procedimentos são mais rígidos. Então, já os presídios do Nordeste, né, então, dependendo da região e da dinâmica, aí cabe a direção do presídio ir trabalhando. No caso, o casamento, como foi citado na reportagem, né? O casamento dentro dos presídios, aqui no DF não aconteceu, não teve nenhum caso, mas em São Paulo já teve. Então, vai de acordo com o que acontece. E aí fica muito difícil estabelecer uma norma fixa para todos os presídios, sendo que tem que se observar como vai ser o desenvolvimento, né? E também vai de cada diretor, de cada direção. A prisão é uma pequena cidade, né? Naquele ambiente ali, muitas coisas são reguladas a partir da convivência, do bom senso, da gestão e da dinâmica das próprias pessoas presas que ali estão. Por isso que há que se ter alguma margem dessa gestão interna a partir também de como a unidade se configura, do comportamento daquelas pessoas que ali estão, né? Seria correto pensar que visitas íntimas servem como uma forma de controle, de poder sobre o preso? A sexualidade faz parte do humano. Então, primeiro de tudo, ela deve ser exercida, para que as pessoas se sintam plenas e com isso também não gere outras consequências com relação à convivência, conflitos e agressividade. As regras dentro da prisão, elas são colocadas de forma a garantir, geralmente, a ordem, a garantir esses direitos que nós viemos falando.
No entanto, muitas das atividades, na medida que não há uma correspondência por parte daquele grupo de pessoas presas com relação às regras, passam a ficar mais restritas. Por exemplo, os eventos sociais que ocorrem de casamento, a formalização, porque o casamento é a convivência, e essa convivência já está acontecendo. Mas a formalização do casamento acaba ocorrendo quando existe um bom ambiente naquela instituição, né? E oferecer a atividade ou a possibilidade, a garantir a possibilidade da visita íntima é uma forma de manter essa organização funcionando com um determinado equilíbrio. Não deixa de ser uma forma de controle, assim como é o oferecimento do pátio, de sol, assim como é o oferecimento da visita dos familiares, porque isso vai gerando um equilíbrio interno. Na medida que você restringe coisas que são direitos, isso cria outras possibilidades de conflito e que a administração vai ter que se haver. Nós vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar sobre as desvantagens ou os perigos, os cuidados que precisa ter para que essa visita íntima não venha a quebrar uma harmonia no local. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum. O nosso assunto de hoje é a vida afetiva atrás das prisões. Essas visitas têm algumas desvantagens, como, por exemplo, a necessidade de um cuidado maior com a segurança das pessoas que estão vindo de fora, não é? Quais são os maiores perigos das prisões abrirem seus portões para essas visitas? As prisões, elas precisam abrir os seus portões porque elas fazem parte da sociedade e, na medida que elas se encerram muito nelas mesmas, a tendência é elas se tornarem mais agressivas, se tornarem fora de controle. Isso é uma coisa que nós entendemos como fundamental, não só para as visitas dos familiares e amigos, mas também para os grupos que fazem o controle social desse estabelecimento público, como os conselhos da comunidade, os conselhos de direitos humanos, a pastoral carcerária e muitos outros órgãos, né? Inclusive sindicatos, enfim. No que tange ao controle dessas visitas, e aí precisamos falar de todas as pessoas que visitam as prisões, inclusive dos servidores, é necessário haver um controle de acesso, observar os cadastros, fazer a verificação se não estão levando consigo armas letais, né, ou, enfim, ou algum tipo de produto que possa servir de arma, porque ali é um ambiente que pode gerar algum tipo de confronto e esse tipo de arma pode lesionar a vida das pessoas. Existe também uma outra resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que trata justamente da revista de estabelecimentos penais, recomendando os equipamentos eletrônicos como portal, detector de metais, o raio-x, raquete e outros tantos, para evitar que haja alguma massa metálica não permitida. Além disso, um espaço próprio para esses visitantes aguardar, um fluxo onde esses visitantes possam passar. Então, é recomendável que esses visitantes possam aguardar no ambiente próprio, caminhar, ir até um pátio de visita próprio, que não seja a própria cela, porque isso faz com que não haja ali uma possível, às vezes, cooptação. Se é entregue num pátio de sol, algo que não foi pego na revista, já que essas pessoas elas só entram com a roupa do corpo, né, e eventualmente com algum lanche que vão fazer durante o período da visita, isso possa ser observado. No caso da visita íntima, onde não há clara observação, porque o pátio de sol é feita a visita social, os mesmos controles são aplicados na entrada e na saída do próprio preso, uma revista às vezes um pouco mais rígida, de forma que não haja a entrada daí de algum item que foi eventualmente passado na revista íntima, no quarto da visita íntima, para a pessoa presa que vai adentrar, então, ao estabelecimento prisional. Isso precisa ser feito com todas as pessoas, como falei, inclusive com os servidores. Existem algumas estatísticas que acompanham os objetos que não são permitidos, que entram dentro da prisão, e pelas visitas existem sim, mas é uma quantidade pequena, né? Por conta dos procedimentos de controle que existem, e existem outras formas de entrar. Terceiros, servidores, muitas outras formas, inclusive jogados de muro adentro por uma via de transporte que às vezes fica próxima do muro.
Então, um dos riscos é esse, a necessidade de um controle, mas ele é totalmente necessário, faz parte da vida da prisão. Apesar de quebrar a rotina e de ser um dia trabalhoso... Faz parte da rotina. Eu tenho certeza que os servidores, eles se sentem muito mais contemplados quando há uma rotina de visita, porque o ambiente fica menos tenso para a vida da pessoa presa do que se não houvesse visita. Estava lendo sobre o presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Eu não sei se Pedrinhas está mais para exceção ou para regra, mas as visitas eram organizadas por uma facção criminosa, já começa errado, e estava sendo utilizado esses dias da visita íntima e também das sociais para se fazer acertos de contas. As mulheres que iam para lá estavam sendo estupradas. E eu pergunto, essa situação se repete em muitos estados do país, ou nós vamos pensar que isso é realmente uma exceção, um problema gravíssimo que já deveria ter sido controlado há muito tempo? É um dia em que a segurança das unidades prisionais é abalada, é questionada, é fragilizada? É uma exceção. O dia de visita, que são as quartas e quintas-feiras, né? Uhum. É um dia, inclusive, que é muito difícil o acesso do advogado ao preso, porque toda a segurança do presídio, ela é voltada para atender os visitantes, ao controle, a questão da revista, que, como a doutora já falou, a revista íntima teve essa resolução, né, do Ministério da Justiça, que já não precisa mais ou necessita mais, mas então todo o aparato do presídio, ele fica totalmente voltado para a questão dos visitantes. Como é que você dá a segurança, que é a responsabilidade do Estado, dessas pessoas que estão entrando? Porque os encontros se dão nas celas, não é? Não, nem sempre. Inclusive, a arquitetura penal, a recomendação, as diretrizes da arquitetura penal é que haja um espaço próprio, um módulo de visita íntima, para que se tenha privacidade, enfim, são visitas agendadas. Em algumas localidades, elas podem ocorrer no mesmo dia da visita social, em outras não. Um dia a visita social, um dia só quem vai receber a visita íntima, e tem uma organização, um calendário para tanto. Então, alguns estabelecimentos que ainda não têm esse modo de visita íntima, aí sim, ocorre na cela, aí nesse momento... Quem não está recebendo visita íntima? Vai ao pátio, e aí quem está recebendo visita íntima usa a cela. Não é uma situação ideal, ninguém gosta dela, por conta da exposição que isso possa vir a gerar. Em muitos estabelecimentos prisionais no Brasil, inclusive, quando entra a visita, aquelas pessoas que não estão recebendo visita se recolhem a um outro canto, como forma de respeito, para gerar aquele espaço, deixar aquele espaço mais privativo. Já vi também em outros estabelecimentos, pessoas que estão no dia da visita íntima, as companheiras que estão chegando, os presos que não têm essas companheiras, não estão recebendo, viram de costas em forma de respeito. Então, tem muitos cuidados que fazem parte da ética da unidade prisional com relação a essas visitas. E os servidores também, nesse dia, sim, além de cuidar dos presos no sentido da sua segurança e segurança de estabelecimentos, também tem olhar para os visitantes, né? Existe alguma preocupação em relação à saúde, doenças sexualmente transmissíveis, coisas... Existem algumas equipes de saúde nos estabelecimentos prisionais que trabalham esse tema, fornecendo o uso do preservativo, fazendo campanhas. Isso tende a vir a fazer parte, inclusive, do kit que é entregue às pessoas presas, kit de higiene, né? Por que eu digo tende? Porque nós estamos, nesse momento, regulando quais são os itens mínimos que devem ser entregues pelos estados. Então, alguns estados já entregam, outros não entregam, mas nesse momento a gente está construindo essa lista mínima e, entre elas, o preservativo, a nossa sugestão, deve estar. Puxando um outro ponto que é muito interessante, assim, com relação a essa questão do relacionamento dentro dos presídios, é que o presídio feminino, a
questão da homossexualidade no presídio feminino ela é muito maior, porque as detentas elas não recebem muito visita dos companheiros. Quando elas estão presas, os companheiros abandonam. Né? Então, eles não têm aquela prática, porque quando, no caso, mães e esposas, elas não abandonam o preso. Elas vão até o final da pena. Né? E nos femininos não. Os homens geralmente, na maioria das vezes, abandonam as esposas quando elas vão presas. E aí é por isso que a questão da incidência da homossexualidade nos presídios femininos era maior do que no masculino. Mas as regras são as mesmas? As regras são as mesmas, até pela questão da previsão legal, né? Assim, da igualdade de direito. Mas, de toda forma, existe essa diferença, porque já é uma questão de comportamento mesmo, né? Uma questão cultural. Eu vi que tem uma lista relativamente extensa do que se pode usar, do que se pode levar. É verdade. E isso também varia de unidade para unidade? Varia. Tem cuidados que são muito comuns, como, por exemplo, frutas que são mais cítricas, farinhas, por conta da questão da droga que pode ser ali submetida, eventuais sapatos que tem sola. Então, tem vários cuidados e, às vezes, com algum episódio, um item que não era proibido passa a ser proibido. Mas é bem peculiar essa pergunta porque, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que tradicionalmente toma o chimarrão, é permitido a entrada da vanate. Em outros estados não é. Isso tem a ver com a cultura regional também, né? O tipo de alimento, farinha no norte também é permitido e nos outros estados não é. Mas é porque faz parte da cultura local. Então essas regras têm uma certa similaridade, mas também tem essas diferenças por conta da regionalidade. Menor de 18 anos pode entrar? Menor de 18 anos, ele pode ter acesso à visita. Se restringe muito a questão de recém-nascido. O bebê recém-nascido não entram, né, até por conta da fragilidade, né, muito pequeno. Mas todas as questões em relação à visita, elas são resolvidas na vara de execução penal. O juiz da vara de execução penal, dependendo da situação, pode deferir, né, uma eventual visita, alguma coisa assim, se for uma necessidade muito grande que... Né, no caso, a justiça entenda assim. Isso sem a responsabilidade, né, quem tem responsabilidade pela guarda. Por exemplo, a mãe pode levar o filho cujo pai está preso, mas se a criança precisar entrar sozinha, ou adolescente, aí sim precisa dessa autorização. Mas uma menor casada pode entrar, pode participar de uma visita íntima, por exemplo? Sim, aí precisa dessa autorização, já que ela tem menos de 18 anos. Existe algum tipo de privilégio para quem é casado dentro da prisão? Algum tratamento diferenciado? Em alguns estados onde há muitos presos e presas casadas entre si, como é o caso de São Paulo, que é a contingente de quase 1/3 da população presa no Brasil. Tem que se agrupar os casados. Tem que se agrupar, assim como São Paulo agrupou os estrangeiros numa unidade prisional própria, né? A gente tem, por exemplo, outros estados têm uma grande quantidade de indígenas, então tem que se agrupar. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de organização a partir das características da população, porque fica muito mais fácil dirigir as políticas para aqueles que têm as mesmas características. Muito bem, chegamos ao fim do programa Fora. Gostaria de agradecer a presença das senhoras. Hoje eu conversei com Valdirene Dalfenbach, diretora de Políticas Penitenciárias, DEPEN, do Ministério da Justiça, também Regina Célia Colasso, vice-presidente do Conselho Distrital de Direitos Humanos. Quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!